Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, seja abundante em nossas vidas durante esta semana que está se iniciando e que a presença espiritual de Cristo Jesus, nosso Senhor, em nossa vida, seja sentida, seja assimilada e os ensinamentos dele sejam praticados por todos nós. Amados, estamos iniciando uma nova semana e também uma nova lição. Vamos para a lição número 33 do livro de Isaías. O título é O Senhor te ajuda. Nós, na lição que recapitulamos ontem, da semana passada, nós vimos o quão o Senhor é maravilhoso e apesar de toda a rebelião e desobediência do povo de Jerusalém, o povo de Israel, a Ele, o Senhor propõe a renovação de uma aliança, Ele promete fortalecer o que está cansado, dando-lhe força para caminhar, para correr, para voar. Isso é algo realmente que demonstra o verdadeiro caráter de Deus, né? Porque o caráter de Deus tem sido deturpado pelo mundo, né? Um caráter de um Deus que é vingativo, justiceiro, né? Não justiça, mas uma espécie de justiceiro, né? E alguém que realmente tem mais ira do que amor. Esse caráter tem sido deturpado. E quando a gente percebe a paciência de Deus durante 300, 400, 500 anos, o povo em plena rebelião, né, contra ele, e em seguida começa a fazer todo tipo de maldade contra o seu próximo e vai perdendo o amor, perdendo a afeição natural, e Deus, com toda a paciência, né, tentando de todas as formas evitar as consequências e o sofrimento, e aí ele permite que o sofrimento venha de forma avassaladora para que então ele possa restaurar tudo, e agora na restauração ele promete muito, né? Promete força, restauração, inspiração, ajuda para que o seu povo possa, enfim, ser obediente e não mais sofrer as consequências do mal. Portanto, hoje nós vamos ver aqui o verso síntese dessa semana, que está em Isaías 41:13, que segue essa mesma lição de misericórdia, né? Essa mesma declaração de misericórdia, que diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Que coisa, né? Isso aqui é muito importante, inclusive para entendermos melhor a nova aliança em que nós estamos, né? A aliança já renovada em Cristo Jesus, que nós nos beneficiamos e vivemos debaixo dessa sombra protetora que o Senhor nos concedeu, né? Muita gente que vive na nova aliança diz que Jesus faz tudo por nós. A gente não precisa fazer mais nada, né? Não precisa guardar mais mandamento, porque Jesus é quem guarda por nós. A gente não precisa fazer nada, porque Jesus é quem faz por nós. Simplesmente, se a gente deitar numa rede e viver a vida toda ali até morrer, já estamos salvos, porque Jesus faz tudo por nós, né? E isso não é verdade. A verdade bíblica é muito clara. O Senhor não diz eu faço por ti, Ele diz eu te ajudo. Ajudar é alguém que está fazendo alguma coisa, ou está cansado, ou não tem condição sozinho de concluir. Precisa de um auxiliar, de uma ajuda, de uma força, né, de um apoio. E é isso que Deus promete, né? Ele promete ajuda. E não há nada melhor para uma pessoa disposta, que tem a consciência de que tem que realizar algo,
receber uma ajuda. É tudo que nós precisamos para chegar ao nosso objetivo e concluir o que temos que fazer. É uma ajuda. E é isso que Deus faz. Porque se Deus fizer tudo por nós, o nosso espírito vai ser prejudicado depois. Porque nós vamos nos sentir imprestáveis, incompetentes, incapazes de fazer qualquer coisa. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não para ser um criador como Ele, mas para refletir o seu caráter, realizando coisas, fazendo coisas que é possível que façamos segundo as nossas forças, segundo as nossas capacidades. E Deus quer que nós sejamos assim, que nós façamos assim. Portanto, meus amados irmãos, Deus deixa bem claro, olha, Ele não diz que vai me ajudar de qualquer forma. Nesse verso ele diz que vai me ajudar pela mão direita, pegando na minha mão direita, pegando na sua mão direita. Então ele está dizendo aqui, a mão direita nas Escrituras Sagradas tem uma informação tipológica muito forte, muito importante. A mão direita, a destra, ela representa a mão da força, do poder, da minha maior expertise, daquilo que eu sou mais forte em fazer. Então ele ajuda exatamente ali. É assim que o Senhor nos faz. Portanto, amados, vamos para a nossa primeira pergunta da lição desta semana. E ela diz assim: por que o Senhor diz aos povos e nações se calarem e escutarem? Qual é o propósito de se reunirem essas nações aí, né? Qual é o propósito, então, para se reunirem se o Senhor manda eles realmente se calarem e escutarem? Vamos ver. Isaías 41, versículo 1, diz assim: o Senhor Deus diz, povos das nações distantes, calem-se e escutem. Renovem as suas forças e venham prontos para defender a sua causa. Vamos nos reunir para resolver com quem está a razão. Veja que o Senhor aqui nesse texto está convocando todas as nações do mundo numa reunião, numa espécie de tribunal para resolver quem está certo e quem está errado, para resolver quem está com a razão e quem está agindo irracionalmente. São todas as nações. Aqui é uma linguagem que está sendo utilizada mostrando que o Senhor um dia, no tempo dele, no tempo justo e perfeito, todos hão de prestar conta. Se você está vivendo uma vida achando que está certo, achando que é isso, um dia você vai saber se você está com a razão ou não. Neste momento, neste tribunal, nesse cenário que o Senhor está falando, Ele está chamando todo mundo. E Ele diz assim às pessoas a quem Ele está convidando, né? Primeira coisa, Ele está dizendo assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer, nações, é se calar e escutar. Primeira coisa. Então, quando o Senhor diz que eles têm que se calar e escutar, Ele está nos passando aqui uma lição realmente importante. E esta lição, quando Ele fala de todas as nações, inclusive Ele está falando e principalmente do próprio povo dele. Ou o povo dele não está incluído entre todas as nações? Claro que sim está, não é? Então, ele não está dizendo assim, todas as nações, com exceção do povo de Israel. O texto não está dizendo isso. Todas as nações. Todas as nações incluem a nação de Israel. Venham diante dele e a primeira coisa é se calar. Se calar para escutar, porque ninguém consegue escutar estando falando, né? Ninguém consegue escutar e entender as coisas estando falando. E a importância de nós entendermos isso, quando Deus manda se calar, é que quando justamente as pessoas falam,
elas não conseguem entender as coisas, porque elas estão preocupadas em falar. O mundo passa por esse problema gravíssimo, não é? Todas as mídias do mundo, pelo menos nas últimas 3, 4 décadas, na era da informação, das mídias, né? Onde todo mundo tem informação na palma da mão 24 horas, se evoluiu um pensamento no mundo, que é o pensamento da igualdade e da necessidade das pessoas de falarem, de se expressarem, né? E aí é onde entra a confusão. Porque não que nós sejamos contra que todas as pessoas tenham o direito de abrir a boca e dizer o que elas pensam, o que elas acham, né? De não serem silenciadas em seus direitos, em seus protestos, nas injustiças que estão passando, sofrendo. As pessoas têm o direito de abrir a boca e falar. O problema é que isso evoluiu, essa questão evoluiu para uma falsa necessidade de falar. As pessoas estão vivendo, a maioria das pessoas no mundo estão vivendo essa falsa necessidade. As pessoas falam sem ter necessidade. Falam muitas coisas desnecessárias, falam muitas bobagens, muitas fake news. É tanta coisa que se a pessoa não abrir a boca e falar uma bobagem, ela se sente um ninguém, né? E chegou um momento da história deste mundo em que o homem sábio de verdade é aquele que sabe se calar, porque o mundo está falando demais. O mundo está tão barulhento, todo mundo falando ao mesmo tempo, que o mundo já não consegue mais ouvir Deus, já não consegue ouvir mais a sua palavra, já não consegue mais compreender. As igrejas e as pessoas estão tão mal educadas, tão irreverentes, que elas já não têm mais paciência de ir ouvir o outro falar. Todas querem falar ao mesmo tempo, fazendo barulho. E isso, meus amados irmãos, é terrível. Por isso que Deus aqui, a primeira coisa que eles fazem, ele está dizendo assim: ei, vocês têm que se calar para escutar, né? Tem que se calar. E o que é importante para o servo de Deus que leia essa palavra aqui, é o servo de Deus que hoje precisa evangelizar uma pessoa que tem a necessidade de falar, todos têm a necessidade de falar, mas eles não entendem que tem a necessidade de escutar. Isso é tão sério que o mundo está adoecido da mente, das emoções, está desequilibrado. E a Organização Mundial de Saúde, alarmantemente, tem dito que em 2030, até 2030, nós podemos chegar com mais de 30% da população mundial com problema de ordem emocional. Problemas, né, emocionais e algumas dessas questões aí graves, né? Por quê? Hoje, uma das profissões que mais cresce no mundo é a profissão de psicologia. O curso, né, virou uma bomba nas universidades. É todo mundo buscando psicologia, buscando cursos de terapia, porque as pessoas estão adoecidas mentalmente. Por quê? Porque elas querem serem ouvidas. Hoje, a principal atividade, sempre foi, né, de um psicólogo e de um terapeuta, é ouvir as pessoas, porque as pessoas têm necessidade de falar. E quando elas encontram alguém que escute, porque o mundo todo mundo, já tem dificuldade de ouvir as pessoas. A necessidade do povo é falar, mas falar pelos cotovelos, mas sem pensar. Respondem sem pensar. A pressa é em falar, e falar muito. Como, né, o Cristo falou dos fariseus. Eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos? Não é assim. Então, de um lado, nós temos pessoas adoecidas querendo falar demais, e do outro lado, temos poucas pessoas com a capacidade de ouvir. E Deus chama todo mundo a ouvir. Vocês precisam ouvir. Então, quando nós vamos pregar o evangelho hoje, as pessoas que nós sabemos que a maioria delas tem necessidade de falar, a gente tem que ensinar essas pessoas primeiro a ouvir. Ensiná-las a ouvir. Como é que a gente ensina a ouvir? Olhando para ela, deixa ela falar até cansar, e a gente ali escutando, né?
Porque se a gente ensinar primeiro elas a ouvirem, então, quando elas perceber que você escutou ela 2, 3 horas, ela sem parar falando aquilo, ela vai dizer assim, agora fale você, porque eu já falei demais. Aí, nesse momento, ela está pronta para ouvir a palavra de Deus. Não é como em muitas igrejas, que todos falam ao mesmo tempo, numa gritaria, numa desordem. O nome daquilo é Babilônia, o nome daquilo é loucura, pessoas doentes de ordem emocional. Onde a razão não existe, a pregação não existe, só existe emoção. Só existe carne, carnalidade, a emoção, né, transpirando. E o Senhor chama todo mundo a ouvir a sua palavra, porque só assim ele consegue, né, renovar as forças daquelas pessoas para que elas possam voltar ao ambiente, ao tribunal, ao local da razão, para saber se estão certas ou se estão erradas. Para a nossa segunda pergunta de hoje, que diz assim: qual a atitude das nações diante do rei que sempre vence? Quem sabe tudo desde o princípio? Ou seja, vamos procurar saber aqui, dentro desse cenário onde o Senhor convida todas as nações do mundo para uma querela, para resolver esta querela, para resolver essa questão, essa disputa para ver quem está com uma razão ou não, para que a justiça, enfim, seja feita diante de um tribunal racional e não da irracionalidade do mundo. Vamos ver então como isso acontece, né? O versículo agora é o do versículo 2 até o 4, que diz assim, capítulo 41 de Isaías. Quem foi que trouxe do Oriente esse rei que sempre sai vitorioso? Quem fez com que ele derrotasse as nações? Com a sua espada e as suas flechas, ele os faz virar pó. Ele os persegue e avança seguro. Ele anda tão depressa. E o texto continua dizendo que até os seus pés não tocam nem no chão, né? Quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Fui eu, o Senhor, que estava lá quando tudo começou e que lá estarei quando tudo terminar. Veja só, meus amados, o Senhor chama o mundo inteiro para reunir num salão, e nesse salão, para as pessoas que agora estão com a boquinha calada, fechada, olhos atentos e ouvidos arregalados para ouvir a sua voz, ele dirige a esse povo fazendo perguntas. Porque perguntas só podem ser respondidas corretamente quando as pessoas estão em silêncio, sem falar, e precisam de um tempo para refletir em cada palavra da pergunta. Porque se as pessoas que têm necessidade de falar, ela nem escuta para saber o que está sendo perguntado, jamais vão responder corretamente. Né? Então, nós temos uma séria dificuldade hoje. É que a gente nem escuta e nem... Porque não temos habilidade de escutar, não temos também a habilidade de nos concentrarmos em algo, não temos a capacidade de entender o que está sendo perguntado para responder exatamente aquilo que está sendo perguntado. Nós, seres humanos, estamos enfrentando um problema sério nesse sentido, né? Seríssimo nesse sentido, hoje, né? E então, ao entendermos essa deficiência humana e tudo isso, é que isso nos capacita para que a gente possa tentar ajudar as pessoas a chegarem à compreensão do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno, o Evangelho de Deus, para então elas se apresentarem de forma racional diante de Deus. Nesse lugar que ele está dizendo aqui, né? No texto anterior. Então ele perguntou, quem foi? Quem foi que trouxe esse rei aí do Oriente? Esse rei poderoso que nunca perdeu uma batalha, que a espada e a flecha dele reduzem todos a pó. Quem foi que trouxe? Né?
Ele vai dizer no final, ó, foi eu e Yahvé, esse rei Jesus aí, esse rei aí, né? Foi eu que trouxe esse rei. Claro que a tipologia aqui, a informação direta, você pode dizer, não, essa informação direta, ela se aplica a o rei Nabucodonosor, que vem lá de Babilônia, que vem exatamente da região do Oriente, né, da direção do Oriente. Nabucodonosor. É ele que conquistou todos os reinos, é ele que reduz tudo a pó, né, com a sua flecha e com a sua espada. Né, ele. Não cabe a Cristo isso aí. Claro, né? Nabucodonosor conquistou tudo isso, sim. Ele conquistou tudo isso, sim. Mas toda a conquista dele, ela vai virar pó. Ele vai virar pó. As suas conquistas vão virar pó. Eles serão conquistados. Hoje, Babilônia não passa de areia, de ruínas no deserto. Aquele que foi o maior império da terra, hoje são ruínas, pó, não tem vida lá. Né? Então, não é assim com Cristo. Cristo é o rei, né, que o Senhor traz, e ninguém compara ele. O seu reino é um reino que Deus faz com que ele seja eterno. Não é um reino passageiro, né? Aí o Senhor diz essa pergunta aqui ainda, olha. Quem é que sabia disso desde o princípio? Quem é que planejou todas essas coisas para que surgisse esse rei, né? Esse rei Nabucodonosor, esse rei forte, né? Ele pergunta quem foi que resolveu, né? O que se passaria no mundo? Quem foi que escreveu num livro tudo o que se passaria no mundo do princípio até o final? Quem é que sabe? Quem é onisciente? Quem é o único que sabe todas essas coisas? Ora, é aquele que está convidando vocês para que vocês venham até ele de forma humilde, escute o que ele tem a dizer, ele é quem está com a razão, oriente vocês, porque só ele tem a força para te ajudar, para te pegar pela mão direita e te ajudar. É só ele. Vocês não podem estar esperando, né, uma ajuda de pessoas que são, mesmo que sejam poderosos, né, mesmo que poderosos, mesmo que tenham espadas poderosas, flechas, exércitos poderosos, eles não podem ajudar vocês, né? Ah, pode ajudar vocês por uma semana, por um ano, né? Dando um dinheiro, dando uma comida, um recurso e tal, mas quem é que vai ajudar vocês de forma plena, preenchendo o vazio da alma, né? A maior das ajudas, que é a espiritual. Quem é que vai poder ajudar vocês? Aí o Senhor começa a fazer esses questionamentos a todas as nações, é que ele chama está ao seu redor para dizer assim, olha, eu estou aqui para ajudar vocês. É a minha mão direita que pode ajudar, né? Se a minha mão direita pode ajudar vocês, pegando vocês pela mão direita, o que é que ela não pode fazer se ela resolver destruir? Ela é muito maior do que esse rei aí. Se ele tem o poder de levantar esse rei, imagine ele mesmo, com seu próprio poder, o que não faria. O Senhor está nos chamando, não só para que nós enxergamos o seu poder, mas enxerguemos o seu poder não para nos destruir, mas o seu poder para nos ajudar. Que o Senhor abra a nossa mente e entendamos a sua mensagem espiritual, para que a gente entre nessa sala onde Ele convida, e nós entremos em silêncio e ouçamos apenas a sua voz.